Olá, essa é a nossa primeira aula de análise instrumental 1. Vou iniciar com vocês falando um pouquinho da química analítica instrumental. A missão da química analítica é propor métodos capazes de caracterizar diferentes materiais, caracterizar quimicamente, dar informação de composição química de diversas amostras. E a química analítica interage fortemente com diversas áreas. Vejam por esse leque de possibilidades que a química analítica tem em interagir com as diferentes áreas. Interage inclusive com a química, seja a química inorgânica, a química orgânica ou a físico-química, além de outras áreas, como as ciências ambientais, a biologia, a agricultura, a geologia, a engenharia, a medicina, a física, ciência dos materiais e ciências sociais. Então, a química, nessa interface com diversas ciências, é capaz de propor métodos que caracterizam diferentes problemas analíticos, diferentes materiais. E a química analítica, ela é suportada nessa tríade, onde eu tenho um problema analítico que está relacionado com uma determinada amostra. Para resolver esse problema analítico, nós precisamos estabelecer um método. Então, essa tríade mostra como é o alicerce da química analítica. Tem a ligação entre o problema analítico, a amostra e o método que deve ser escolhido. Desde já, a gente já vai estabelecer a linguagem química. Vamos uniformizar de forma que a gente se entenda quando a gente falar diferentes palavreados de química analítica. Por exemplo, quando tratarmos do problema, nós teremos a determinação de um elemento, de uma molécula, numa determinada amostra. Então, eu tenho a determinação de um analito em uma amostra. O analito nada mais é do que o meu elemento de interesse, o que eu quero determinar. E quando eu falar de analito, eu sempre uso determinação ou quantificação. Nunca análise do analito. Quem a gente analisa? A gente analisa uma determinada amostra. Quem a gente determina? Um analito, um elemento de interesse. Com relação à amostra, vamos uniformizar também que a amostra tem o analito, aquilo que eu quero determinar, bem como os concomitantes, que é tudo aquilo que tem na amostra, exceto o analito. Pode ter outros elementos, assim como pode ter diversas moléculas, por exemplo, moléculas orgânicas. Um sinônimo de amostra é matriz. Então, sempre que eu falar assim, eu quero determinar ferro numa determinada matriz, eu estou falando de uma determinada amostra. E sempre que eu falar de amostra, eu estou falando em análise. Análise da amostra. Determinação do elemento de interesse. Um sinônimo para método é técnica. Se eu falar que quero determinar por uma técnica eletroanalítica, eu estou utilizando um método eletroanalítico. No caso da análise 1, o método, a técnica, é espectrométrica. Nessa tríade, eu coloco um pouquinho mais de detalhes com relação ao problema analítico. Pode estar relacionado ao interesse puramente qualitativo, ou então quantitativo, ou até mesmo a determinação de uma estrutura de uma molécula. Com relação ao método, para eu dar essa informação, para resolver esse problema analítico, eu posso exercer a química analítica clássica, bem como utilizar a química instrumental. Com relação à amostra, vejam aqui quantas amostras diferentes são analisadas
por diversas técnicas analíticas. Amostras de alimentos, amostras biológicas, amostras de medicamento, amostras de cosméticos, amostra de lixo, lixo orgânico, lixo inorgânico, lixo eletrônico, bebidas, fluidos biológicos e produtos de limpeza, entre outros muitos que a gente pode analisar também. Com relação ao problema analítico, se ele tiver um enfoque qualitativo, a gente apenas tem que identificar a presença do analito, do elemento de interesse na amostra, dizer se tem ou se não tem esse determinado analito. Vimos na Geral 2 que tem diversos testes abordando reações, equilíbrios químicos capazes de identificar determinados elementos, determinados analitos. Um exemplo é o teste da chama, onde você tem aqui um fio de platina, você coloca o sal contendo o elemento de interesse, coloca esse sal na chama do bico de Bunsen e ela fica da coloração desse elemento de interesse que está contido nesse sal. No caso aqui ela fica amarelada, muito característica da presença de sódio. Essa chama amarelada a gente pode ver facilmente em casa, na chama de um fogão. Deixando cair um pouco do sal de cozinha nessa chama do fogão, ela já fica amarelada. Isso é a presença do sódio. É possível utilizar outros diversos sais, aqui tem diversos sais de cloreto, que mudam os seus metais, e de acordo com a mudança dos seus metais, você tem chamas de colorações específicas. Então, você consegue facilmente identificar a presença de determinados elementos pelo teste de chama. Com relação ao enfoque quantitativo, agora não mais é uma resposta sim ou não, nós queremos dizer o quanto tem do determinado analito nessa amostra. Temos que agora trabalhar com uma resposta quantitativa, concentração desse analito de interesse. Podemos fazer usando a química clássica, que vocês viram também na Geral 2, diversas titulações com vários equilíbrios químicos, fizeram a titulação de neutralização, de precipitação, de óxido-redução e de complexação, a fim de quantificar um analito numa determinada amostra. Agora, já na análise instrumental, nós vamos usar a química analítica instrumental para dar uma resposta de concentração. Vocês também trabalharam na Geral 2 duas técnicas instrumentais, a potenciometria e a condutometria. Na análise 1, vocês vão trabalhar com as técnicas espectrométricas. Na análise 2, vocês vão trabalhar com as técnicas eletroanalíticas e de separações. E tem também a análise estrutural. Na análise estrutural não é trabalhada na graduação e ela tem a finalidade de utilizar ferramentas analíticas capazes de dar a estrutura da molécula. Eu consigo chegar na estrutura da hemoglobina ou consigo chegar na estrutura da clorofila. Consigo determinar a estrutura espacial de uma determinada molécula de interesse. A química analítica instrumental é aquela que utiliza instrumentos, equipamentos de medidas. Nós temos as técnicas ópticas, que são as técnicas espectrométricas, que vocês vão ver na análise 1. Tem as técnicas eletroanalíticas, que vocês vão ver na análise 2. Tenho as técnicas de separação, que está aqui separada porque tem alguns autores que não consideram as técnicas de separações como instrumental, são consideradas apenas técnicas de separação, métodos de separação, até mesmo a cromatografia que tem um equipamento. No entanto, o equipamento cromatográfico ou qualquer outro procedimento de separação serve apenas para separar os analitos. A quantificação desse analito requer a presença de um detector.
Esse detector você consegue pelas técnicas ópticas ou técnicas eletroanalíticas. Eles apenas separam para detectar e determinar, você precisa ter um detector específico, tais como os ópticos ou eletroanalítico. Tem também as técnicas térmicas. A química tem uma disciplina eletiva, que é a análise térmica, que aborda profundamente as diversas técnicas de análise térmica. A análise térmica ela não está mais na análise instrumental, ela é uma ferramenta muito utilizada na fisicoquímica, mas não tanto na química analítica propriamente dita. Com relação à análise 1, que são as técnicas espectrométricas, vocês vão ver nesse curso, nessa UC, as técnicas espectrométricas atômicas e as técnicas espectrométricas moleculares. Ou seja, você determina um analito na sua forma molecular ou na sua forma atômica. Quando a gente utilizar as técnicas espectrométricas moleculares, podemos utilizar a espectrometria de absorção molecular na região do VEVIS e a espectrometria de emissão molecular, que são os fenômenos de luminescência. Aqui nós temos um complexo, que é um cromóforo, que são determinados por espectrometria de absorção molecular na região do VEVIS, e aqui nós temos fenômenos de luminescências, como por exemplo a quimiluminescência, que vocês vão ver na espectrometria de emissão molecular. Na espectrometria atômica, tem todas essas técnicas que vocês vão ver. A espectrometria de absorção atômica com chama, com forno de grafite, emissão atômica na fotometria de chama, na espectrometria de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado, na espectrometria de massas com plasma indutivamente acoplado. Então, essa UC está dividida nesses dois grandes blocos. As moleculares, as técnicas moleculares e as técnicas atômicas. Sabendo dessa introdução, sabendo do que se trata a análise 1, que são as técnicas espectrométricas, vamos dar início à sequência analítica e ao preparo de amostra para as técnicas espectrométricas. O que eu preciso fazer com a amostra para que eu leve essa amostra no equipamento e consiga determinar o meu analito de interesse? Logicamente, esse preparo de amostra são para as técnicas espectrométricas, mas elas podem muito bem ser utilizadas na separação, como também nas técnicas eletroanalíticas. Mas vocês vão ver a especificidade de cada um dos blocos na análise 1 e na análise 2. Essa é a sequência analítica. A sequência analítica dá-se início com a definição de um problema, qual é o seu problema analítico, a escolha do método para você resolver esse problema analítico, qual é a melhor amostragem, o preparo de amostra, como eu calibro o equipamento e obtenho as medidas, os resultados instrumentais, como eu calculo a concentração do meu analito nessa amostra, como eu avalio os resultados e, mediante os resultados obtidos, qual é a ação que eu tenho que tomar. Vamos iniciar falando da amostragem do preparo de amostra para as técnicas espectrométricas. Agora já temos um problema analítico, já escolhemos o método, que são as técnicas espectrométricas. Baseado nisso, vamos fazer melhores amostragens e melhores preparos de amostra para as técnicas espectrométricas. Notem aqui nesse gráfico de pizza que o maior tempo gasto de toda a sequência analítica está no tratamento da amostra, no preparo da amostra, na etapa de amostragem, nos tratamentos preliminares e no preparo de amostra propriamente dito. 61% do tempo é gasto no preparo da amostra, seguido em 27% no tratamento dos dados,
6% na análise dessa amostra tratada, 6% na coleta das amostras. Então, maior tempo é gasto na etapa de amostragem e preparo de amostra. Com relação à amostragem, o que é a amostragem? A amostragem é uma porção que você toma da amostra de um todo. Você tem que selecionar, remover uma pequena porção de um todo, mas que tem que ser representativo, apropriado, suficiente desse todo. Eu tenho aqui um exemplo, onde eu tenho a amostra, esse é o todo que eu tenho dessa amostra, e eu não consigo levar esse todo para o laboratório. É como se eu tivesse que analisar areia vinda de um caminhão, eu não tenho como armazenar no laboratório toda a areia contida nesse caminhão. Então, eu tenho que tomar uma porção dessa amostra. Então, eu vou lá e vou fazer o quarteamento dessa amostra, fazer uma divisão em pequenas porções, de forma que eu consiga tomar uma porção e ela tem que ser representativa. Se eu fizer esse quarteamento e tomar essa porção de amostra, veja que eu tenho uma distribuição uniforme dos analitos. Os analitos são essas bolinhas vermelhas. Porém, eu não consigo ainda levar essa porção da amostra para o meu laboratório. Tenho que fazer uma seleção menor desse todo. Vou e faço um outro tipo de quarteamento, de forma a pegar uma pequena porção dessa amostra. A porção tomada pode ser essa daqui. Só que essa porção tomada não tem nenhum analito de interesse, não tem nenhuma bolinha vermelha. Então, ela não está representando o todo. Eu preciso tomar muito cuidado com a amostragem, de forma que não aconteça esse tipo de coisa. De forma que a porção, mesmo que pequena, consiga representar o todo que chega para eu analisar. Então, um parâmetro extremamente importante na amostragem é a massa tomada de amostra. Logicamente, tem o limite de espaço que eu tenho no meu laboratório. Não posso levar para o laboratório toneladas de uma amostra. Eu tenho que tomar uma porção, eu tenho que fazer uma amostragem menor. Então, eu tenho que tomar cuidado com essa menor porção tomada, de forma a ter um analito de interesse. Uma das amostragens mais difíceis de se fazer é a amostra de solo. Tenho aqui uma figura que eu tenho uma fazenda, onde eu quero analisar o solo dessa fazenda. Nessa fazenda eu tenho diferentes regiões. Qual é o melhor tipo de amostragem? Se eu quiser determinar um analito, pode ser que ele esteja mais presente próximo da casa e não tanto nas plantações. Então, eu quero ver a distribuição desse analito nesse todo. Então, eu tenho que quartear esse todo e amostrar pequenas porções desse todo. Depois eu vou homogeneizar, vou misturar esse todo, e eu tenho uma amostra mais representativa de toda essa região. Uma outra dificuldade na análise de solo é a porção tomada, a profundidade dessa porção tomada. Porque se você tomar a porção mais superficial, você está vendo a contaminação muito recente, a contaminação de agora. Então, existem profundidades diferentes para serem tomadas, de forma a você ver contaminações passadas, de forma a você não condenar um território pelo que está acontecendo, pelo que tem na atmosfera hoje, porque as condições climáticas podem ter um tempo mais propício a concentrar poluição e, consequentemente, a ter mais contaminantes nessa superfície. Então, você tem que tomar cuidado também com a profundidade amostrada desse solo. Outra amostra muito difícil de amostrar é a amostra de água. Se você, por exemplo, quiser analisar a água da represa Billings, você tem um todo, que é a represa Billings.
Você precisa quartear de forma a pegar pequenas porções dessa água e ser mais representativa. No entanto, você tem que considerar correntezas. O fato de ter correntezas, você tem uma mistura e uma remoção por tempo. Então, pode ser que você tenha um contaminante agora, mas daqui a alguns minutos você já não tenha mais a presença desse contaminante. Então, é uma das amostras mais difíceis de coletar. Então, tem que se tomar esse tipo de cuidado dependendo da amostra. Dependendo da amostra, da região que você tem que fazer a amostragem, é preciso estudar muito bem a melhor forma de ser representativa desse todo. Um experimento que a gente fazia na graduação, atualmente não fazemos mais, é esse estudo com MM. Eu tenho aqui pacotinhos de diferentes massas de MM. Eu tenho aquele individual de aproximadamente 50 gramas. Eu tenho um saco maior de MM de 200 gramas. E antigamente tinha esses pacotes família. Hoje eu não vejo mais no Brasil. De 1 quilo de MM. O que a gente fazia? A gente comprava esses diferentes tamanhos de pacotes de MM e fazia a contagem dos MMs, dos confeitos. Contava cada uma das cores. Que cor? Dentro de cada um dos pacotes tem a coloração marrom, vermelha, laranja, amarelo, azul e verde. Contávamos quantos tinham confeitos de cada uma dessas cores. Ao final da contagem, também tínhamos o total dos confeitos em cada um dos pacotes. Fazíamos a porcentagem, o total é 100%, cada uma das cores é X. Conseguimos, então, calcular essas porcentagens e, se as cores batessem com essa tabela mostrada aqui. Essa tabela é obtida lá do site do MM, das indústrias que produzem o MM e empacotam os MMs nesses diferentes pacotes. Então, você compara o resultado que você obtém das diferentes cores com o tabelado. E o que a gente via? Que no MM de menor massa, essas porcentagens de cores eram muito discrepantes. Raramente tinha uma cor que batia. À medida que a gente vai aumentando a massa, vai se aproximando dos valores tabelados. O que podemos concluir com isso? Que a amostragem é mais representativa se a gente conseguir amostrar uma massa maior de amostra. Ela consegue representar melhor esse todo, sendo uma massa maior. Lá no site do MM tem para diferentes MMs. MM ao leite, ao amendoim, o mini. A gente fazia na graduação isso. E a gente chegava à conclusão, inclusive, de tamanho de partícula. Porque o MM amendoim tem um confeito maior quando comparado ao leite e quando comparado ao MM mini. Então, a gente conseguia ver que o tamanho de partícula também influenciava essas porcentagens de coloração dentro de cada um dos pacotinhos. Mas aqui o foco principal é entender que, se eu aumentar a massa de amostra, a amostrada, eu consigo ser mais representativo desse todo. Logicamente, não dá para levar toneladas para o laboratório. Então, é necessário que você faça um estudo a fim de obter a melhor amostragem, dependendo do seu problema analítico, dependendo da sua amostra. Fazendo a melhor amostragem, agora temos que preparar essa amostra. Qual é a necessidade de preparar essa amostra? Nas técnicas espectrométricas, que vocês vão ver no curso, a introdução da amostra é líquida.
E grande parte das amostras estão no seu estado sólido. Então, precisamos transformar essa amostra sólida em um líquido. Fazemos, então, o preparo da amostra. Vamos preparar ela para levar para um equipamento, para uma técnica espectrométrica. E qual é o melhor preparo de amostra? Preparo de amostra, não existe livro que fala faça esse preparo de amostra que você vai ter sucesso. O preparo da amostra é muito dependente. É dependente da concentração do seu analito. Se ele estiver em baixíssimas concentrações, você não pode utilizar um preparo de amostra que você vai diluir muito a amostra. Porque se você diluir muito a amostra, vai diluir o analito. E se você diluir o analito, pode ser que a sua técnica não tenha sensibilidade suficiente para a determinação dele. Então, é preciso considerar a concentração do analito. A técnica espectrométrica. Dependendo da técnica espectrométrica, ela não suporta a introdução de determinados ácidos, porque os ácidos podem danificar o equipamento. Além disso, os ácidos podem trazer interferências. Então, é preciso saber qual é a técnica que você vai utilizar. E também o tempo. Se você tiver muitas amostras para serem analisadas e o seu chefe quer o resultado para amanhã, não dá para você utilizar um preparo de amostra que você tenha que deixar overnight, que você tenha que deixar semanas digerindo, semana tendo que ser tratada, tendo que ser transformada em um líquido. Então, é preciso levar em consideração as diferentes dificuldades que você tem para se escolher o melhor preparo de amostra. O preparo de amostra está resumido aqui nesse slide. Eu tenho duas etapas principais, que são os tratamentos preliminares e o preparo de amostra, o tratamento de amostra. Com relação aos tratamentos preliminares, eu tenho a etapa de lavagem, a etapa de secagem, a etapa de moagem, a etapa de peneiramento e de estocagem. A lavagem, a maioria das amostras requerem a lavagem. Se eu tenho uma amostra de alimento, eu vou ter que lavar essa amostra de alimento antes de executar qualquer um desses procedimentos. Tenho que tomar cuidado com o reagente, o solvente, o líquido que eu uso para essa lavagem. Normalmente é água, que é só para remoção de sujeiras. No entanto, é preciso tomar cuidado com a escolha desse líquido de lavagem, para que ele não promova a lixiviação, a retirada do seu analito da amostra, nem cause contaminação da sua amostra. Se você usa uma água, você quer determinar ferro num alimento, e você usa uma água contaminada com muito ferro, se você só lava com água de torneira, você pode ter a contaminação desse alimento com essa água de torneira. Então, é preciso tomar cuidado com a escolha da melhor lavagem. Tem situações que você não usa água, que você quer remover sujeiras que estejam aderidas fortemente, superficialmente a determinada amostra. Um exemplo são a análise de cabelo, onde você precisa lavar com acetona, inicialmente, para a remoção das sujeiras que estão na superfície do fio de cabelo, de forma a você determinar os analitos que estão contidos no cabelo. Você consegue, assim, fazer especulações a respeito de contaminações endógenas. Se você deixar as contaminações exógenas, que são os contaminantes que estão na superfície, não lavar com acetona, vou lavar só com água. Você vai ter o resultado das contaminações exógenas que estão na superfície desse cabelo, bem como as contaminações endógenas. Então, dependendo da finalidade do seu problema analítico, há necessidade de você eliminar a exógena e determinar a endógena.
Ou, se você quer as duas coisas, diferentes tratamentos, lavagens do cabelo, vai gerar diferentes resultados e diferentes informações no final. Então, com relação à lavagem, é preciso tomar alguns cuidados. Secagem. Você executa a secagem até massa constante, você coloca numa estufa, você pode deixar a temperatura ambiente também, deixando na estufa até massa constante. Você vai pesando ao longo do tempo, até não haver mais mudança nessa massa pesada. Assim você tem o final da sua secagem. É necessário controlar a temperatura, é necessário controlar o ambiente, de forma a você não perder analito por volatilização, você não contaminar, dependendo lá na estufa, você coloca a sua amostra, daí vem outra pessoa e coloca uma outra amostra, que tem muito do analito de interesse que você vai determinar na sua. Ele pode sofrer volatilização, ele pode ficar na sua amostra e você vai ter uma contaminação por ambiente. Então é preciso tomar cuidado até mesmo dentro da estufa. E a temperatura utilizada, ela também não pode causar alteração da composição. Ela não pode mudar a interação do seu analito com determinada amostra. Logicamente, se você quer determinar a concentração total, se mudar a composição e não perder o analito, tudo bem. Mas dependendo do seu interesse analítico, você quer determinar como o seu elemento está associado a diferentes concomitantes, a diferentes moléculas naquela amostra. Então, não pode alterar a composição química da sua amostra. Uma etapa de tratamento preliminar das mais importantes é a moagem. Eu vou falar mais detalhadamente nos próximos slides. O peneiramento depende da sua necessidade. Às vezes, há necessidade de peneirar a fim de você remover pedras, folhas, sujeiras que você não quer analisar. Você está fazendo análise de solo, você quer remover folhas, pedras, faça um peneiramento. Existe também, muito usado na análise de solo, o peneiramento com diferentes peneiras de porosidades diferentes. Você coloca nesse sistema, esse sistema ele fica agitando para fazer o peneiramento. Essas peneiras têm diferentes porosidades, então vai separando por diferentes tamanhos de partícula. Tem aqui diferentes tamanhos de partícula. Qual é o interesse? Você quer ver se seu analito está nessas partículas maiores, bem como se ele está nas partículas menores. Também há esse interesse em análise de solo, porque alguns analitos preferem estar nas partículas de tamanho maiores, que contêm carbonatos, do que estar nas partículas menores, que contêm sulfatos de vários elementos. Por fim, a etapa de estocagem. A etapa de estocagem é fundamental, principalmente se você não quer analisar a sua amostra no momento da retirada, no momento da amostragem, bem como que você terminou a análise, mas quer guardar o que sobra. Então, é preciso saber muito bem onde estocar, em geladeira, em freezer de nitrogênio, se você requer uma temperatura muito baixa ou mediana, qual é o tempo de estocagem. Então, você precisa muito bem e entender muito bem qual é a melhor forma. Se pode guardar em frascos de plástico, de vidro, de âmbar, se precisa colocar ácido para conservar essa amostra ou qualquer outro tipo de conservante para conservar essa amostra. Após os tratamentos preliminares, fazemos o preparo de amostra, que é a decomposição, a digestão dessa amostra, que pode ser via úmida, via seca, com diferentes procedimentos via úmida, com diferentes procedimentos via seca, que eu vou detalhar para vocês. Vamos falar um pouquinho do tratamento preliminar, que é uma das etapas mais importantes, que é a etapa de moagem,
Depois entramos no preparo de amostra na etapa de decomposição. Com relação à moagem, ela é importante porque aumenta a área superficial. As partículas são diminuídas na etapa de moagem, aumentando a área superficial, e isso é importante porque facilita as reações químicas. Fazem com que as reações de decomposição sejam muito mais rápidas. Quando eu colocar um reagente que tem que reagir com essa amostra, que já está com um tamanho de partícula pequeno, vai fazer com que a reação seja mais rápida. Outro fato muito importante da moagem é o aumento da homogeneidade. Amostras naturalmente são heterogêneas e necessitam passar por uma etapa de moagem para garantir a homogeneidade. Vejam aqui nessa figura. Eu tenho essa amostra com esse tamanho de partícula. Posso querer determinar tanto o analito vermelho quanto o analito azul. Vou e tomo diferentes porções dessa amostra, que estão representadas por esses quadradinhos. Dependendo dos quadradinhos da porção tomada, eu posso ver bolinhas azuis, bolinhas vermelhas ou azuis e vermelhas. Só que, para garantir a homogeneidade, eu faço a moagem. Diminuo o tamanho de partícula. Agora eu vou lá e amostro o mesmo quadradinho, as mesmas porções de amostra. O que eu tenho é que qualquer uma das porções amostradas, eu tenho as bolinhas azuis e vermelhas, que é o que representa esse todo. Então, ele torna a amostra muito mais homogênea, garantindo assim com que eu veja o que realmente tem nesse todo. Mas tem algumas considerações importantes com relação à moagem, como a escolha do moinho. Qual é o melhor moinho que eu posso utilizar, dependendo da minha finalidade analítica, do meu problema analítico? Eu tenho que considerar todas essas características do moinho. A primeira é a capacidade e rendimento operacional, temperatura que esse moinho atinge, contaminações, elemento a ser determinado e o tamanho de partícula que eu quero chegar para a minha ferramenta analítica. Com relação à capacidade e rendimento operacional, é meio óbvio. Eu tenho aqui, chega no meu laboratório, diversas amostras, eu tenho que dar o resultado para amanhã, eu não tenho muito tempo a ser perdido com a moagem. Então, eu preciso de um moinho que tenha uma capacidade grande de amostra. Não posso utilizar um moinho que eu vou moer gramas de amostra. Eu preciso conseguir moer quilogramas de amostra, uma massa maior de amostra num tempo menor. Então, eu preciso sim considerar a capacidade do moinho e o rendimento no final, quantidade de pozinho gerado da amostra moída no final do processo. Com relação ao tamanho de partícula desejada, dependendo da técnica, há uma necessidade de partículas de tamanhos de 5 milímetros ou de micrômetros, muito pequenas. Se há necessidade de partículas de tamanho muito pequenas, eu tenho que utilizar a moagem extra fina. Se eu posso, num tamanho de partícula pequeno, mas não necessita que ele seja menor que 63, eu utilizo a moagem fina. Se o procedimento não requer tamanhos de partículas muito pequeno, eu posso usar a moagem grosseira. Quando eu posso usar a moagem grosseira? Quando a massa de amostra tomada para decomposição é alta. Se eu tomo uma massa de amostra alta, eu vou estar sendo representativa da amostra.
Eu não preciso aumentar a homogeneidade daquela amostra amostrada. Então, eu posso fazer uma moagem grosseira e fazer a decomposição, já que eu não vou ter problema de heterogeneidade. No entanto, há algumas ferramentas analíticas que requerem que a amostra esteja muito bem moída. Há técnicas que fazem a introdução direta de sólidos. Na introdução direta de sólidos, eu preciso da moagem extra fina para garantir a homogeneidade dessa amostra, já que eu estarei introduzindo a amostra sem tratamento nenhum, sem procedimento de digestão. Quando eu tenho que utilizar essas e não vou fazer análise direta de sólido? Quando o meu procedimento de preparo de amostra utiliza baixa massa de amostra. Se eu utilizar pequena porção amostrada, é melhor que eu faça uma moagem com menor tamanho de partícula, para que eu seja mais representativa e garanta que eu tenha homogeneidade. Com relação à contaminação e elemento determinado, eu preciso saber qual é a composição desse moinho. Eu preciso entender que o moinho, que a amostra deve ser moída, não o moinho. Se acontecer alguma coisa com as peças do moinho, eu começo a transferir os elementos que estão contidos nas peças do moinho para a amostra. Então, eu tenho a contaminação. O elemento que eu quero determinar não tem que ser majoritário desse moinho. Então, eu tenho que escolher o moinho conforme o elemento e possíveis contaminações. Vejam nessa tabela, em que eu tenho diferentes composições de moinhos, mostradas aqui, e diferentes elementos. Por exemplo, eu quero determinar ferro numa amostra. Se eu utilizar um moinho de carbeto de boro, faço a moagem, eu posso ter 0,1% de contaminação de ferro proveniente desse moinho. Se eu utilizar um moinho de aço cromo, olha a contaminação, 84% de ferro. Aço carbono, 99% de ferro. Então, eu preciso saber qual é a composição do meu moinho e qual é o meu elemento de interesse, de forma a não ter contaminação da minha amostra. Eu não posso introduzir o elemento de interesse ao final do procedimento de moagem. Então, eu tenho que escolher o moinho conforme meu analito e a composição do moinho, possíveis contaminações. Com relação à temperatura, eu tenho que escolher diferentes moinhos, porque esses diferentes moinhos promovem o aquecimento da amostra. Por atrito, você vai ter o contato da amostra com as peças do moinho que promovem a moagem. Esse atrito promove o aquecimento. Aquecimento promove possíveis perdas dos elementos. Então, você precisa saber muito bem qual é o moinho, qual é o seu elemento de interesse, de forma que essa elevação de temperatura não promova nada com o seu analito e nem a decomposição da sua amostra com esse aquecimento. Então, eu tenho moinhos que podem promover esse aquecimento, como mostrados aqui, moinhos de facas, processador, almofariz, moinho de bolas. O único que não promove o aquecimento é o moinho de moagem extra fina, que é o moinho criogênico, que eu vou falar um pouco após esse slide. Todos esses aqui promovem o aquecimento da amostra e pode promover perda dos elementos, bem como a decomposição da amostra se ele aquecer muito. Também com relação a esses moinhos, eu posso executar diferentes moagens. Posso fazer a moagem grosseira utilizando moinho de facas, processador de alimento, liquidificador,
Eu tenho facas aqui que promove a diminuição da partícula, processadores de alimentos que também promovem a diminuição de partículas, mas ficam num tamanho maior quando comparado à moagem fina e extra fina. A moagem fina, eu tenho o moinho de disco e também tenho o almofariz. O que a gente faz normalmente nos laboratórios de graduação é utilizar almofariz e pistilo, e já conseguimos uma moagem fina, um tamanho pequeno de partícula, suficiente para o tratamento de amostra. Existe o almofariz automático, que é um cadinho aqui. Aqui eu tenho o pistilo e ele você consegue programar o tempo que ele fica moendo a amostra, até mesmo uma parada. Se caso aquecer, depois de 1 minuto, você para e ele volta a aquecer após o resfriamento, para que você não tenha esse problema de temperatura. Para moagem extra fina, eu posso utilizar um moinho de bolas. Eu tenho aqui um cilindro onde você coloca diferentes bolas, podem ter diferentes tamanhos. Dependendo do tamanho das bolinhas, você pode ter partículas menores ou maiores, ou colocar maior quantidade de bolinhas lá dentro. Esse cilindro aqui, ele fica girando. Ele gira de forma que as bolinhas contidas no seu interior ficam se movimentando, interage com as amostras, diminuindo o tamanho de partícula com esse movimento de rotação que ele faz. Você consegue dessa forma moer diferentes amostras, tomando seus cuidados com relação à composição desses moinhos, a temperatura, e se não vai degradar ou perder analito de interesse. Então, o atrito promove também aquecimento, perda do seu analito, contaminação e degradação dos componentes, tanto do moinho quanto da amostra. Esse problema de temperatura, ele é vencido se a gente utiliza o moinho criogênico. Aqui tem o moinho criogênico. Dentro do moinho, dessa cuba aqui, a gente coloca nitrogênio líquido, que chega a menos 198 graus Celsius. O nitrogênio líquido está representado aqui nessa figura. A amostra vai onde? Vai nesse aparato aqui. Já explico para vocês como ele é. Esse aparato vai aqui, mergulha, fecha essa tampa, ele é mergulhado nesse nitrogênio líquido. A amostra é imediatamente congelada, ok? O que é esse aparato? Eu tenho aqui barras de aço inoxidável, essas barrinhas aqui, que são tampas de aço inoxidável. O verdinho é a amostra, que eu coloquei aqui. Dentro desse aparato tem essa barra magnética. Esse aqui é de policarbonato, é de um plástico. Existe diferentes. Esse aparato que você coloca a amostra de diferentes composições. Um mais resistente, menos resistente, depende tanto do tempo que você vai deixar moendo, bem como a amostra, que não pode interagir com esse plástico, com esse polímero. Então, existem diferentes polímeros para a moagem. Colocou a amostra, colocou a barra magnética, fechou. Ele é colocado aqui onde tem essa bobina de indução. Você consegue aplicar um programa de forma a fazer a aplicação de um campo alternado aqui. Quando se aplica esse campo, essa barrinha magnética se movimenta rapidamente, proporcionando a diminuição do tamanho de partícula, que é facilitado pelo fato da amostra já estar congelada. A amostra está congelada, a barrinha bate com a aplicação desse campo magnético alternado e ela é moída. Consegue-se uma moagem extra fina,
a baixas temperaturas, é um ambiente fechado, tem pouquíssimas contaminações, exceto as contaminações do que você usa, do polímero e das tampas de aço inoxidável. Então, é um procedimento muito mais controlado de moagem. É mais caro, mas é o que se utiliza mais na academia e nas indústrias, que há necessidade de um controle muito mais rigoroso das contaminações. Um problema desse moinho é a capacidade. Esse negocinho é bem pequeno. Então, você não consegue colocar uma massa grande de amostra para moer. Se você tem pouco tempo para moer e tem toneladas de amostra para serem moídas, esse não é o melhor moinho, porque vai entrar baixa quantidade de amostra aqui para você moer, e dependendo do programa que você faz de moagem, porque você pode fazer com que essa barrinha se movimente, pare um pouco, continua depois de um tempo, a fim de você conseguir o menor tamanho de partícula. Então, ele não é adequado quando você quer um rendimento operacional alto. Fizemos o melhor tratamento preliminar, além da amostragem. Melhor amostragem, melhores tratamentos preliminares. Vamos fazer agora o preparo da amostra. Porque temos que preparar, como eu já disse para vocês, nas técnicas espectrométricas, a introdução das amostras é líquida. E nós temos diversas amostras. Amostras líquidas, amostras gasosas e amostras sólidas. Se você tem uma amostra sólida, pode ser que você tenha necessidade apenas de uma filtração, seguida da diluição, para a introdução no equipamento. As amostras gasosas, normalmente, elas são coletadas em filtros. Esses filtros serão tratados, preparados para serem analisados. Então, os filtros são sólidos. Então, você já trata a amostra líquida como um sólido. As amostras sólidas requerem toda a etapa de preparo de amostra para serem transformadas em líquidas. Amostras diversas podem ser preparadas, inclusive amostras líquidas. Eu quero analisar leite. Pode ser que pareça que é um líquido, vou introduzir no equipamento. Lembre, o leite tem uma quantidade de gordura. É uma suspensão e você precisa tratar essa amostra para obter um líquido que não vai causar, por exemplo, entupimento da introdução da amostra no equipamento. Então, inclusive amostras líquidas, sucos, refrigerantes, bebidas alcoólicas, requerem o tratamento de amostra. Além das amostras sólidas diversas que podemos analisar pelas técnicas espectrométricas. Requerem que sejam tratadas. E como é o preparo de amostra? Como é a decomposição? Eu tenho as amostras sólidas. A partir de agora, vamos tratar como o tratamento de amostras voltados para as amostras sólidas. Eu tenho as amostras sólidas, coloco os reagentes necessários para a decomposição, a digestão dessa amostra sólida. Forneço energia suficiente para promover as reações. Consigo destruir a estrutura cristalina dessa amostra, liberar os analitos. Esses analitos, à medida que eu coloco água, ácido diluído, eles estão solúveis nessa água ou nesse ácido diluído, nesse ambiente que eu coloquei os reagentes especificamente. Ao final, se eu tenho uma solução límpida, não tenho nenhum resíduo sólido, eu fiz uma solubilização total. Se eu tiver resíduos sólidos ao final do procedimento, eu tenho uma solubilização parcial. A solubilização parcial não é tão bem vista, porque pode ser que nesse resíduo sólido tenha analitos de interesse. Se por acaso você conseguir provar que
você faz a solubilização parcial e no sólido que resta não tem um analito de interesse, você pode sim executar o procedimento de solubilização parcial. Fazer uma filtração no final, remover esse sólido e levar para o equipamento. No entanto, há necessidade de provar que não tem nenhum analito de interesse nesse resíduo sólido. E no final você vai ter que executar a solubilização total para provar que na solubilização parcial você tem um resultado confiável. Então, há necessidade de sempre alcançar uma solubilização total da amostra para que todos os analitos presentes, inclusive o analito de interesse, estejam solúveis nessa solução. Amostras como leite, suco, petróleo, óleo, sangue são amostras líquidas, mas como eu disse para vocês, devem ser tratadas, devem ser submetidas à decomposição. Então, não são só as amostras sólidas que devem ser tratadas. As amostras líquidas, dependendo do líquido, você pode ter vários problemas no equipamento, vários problemas de interferência e obtenção das medidas. Então, requer o tratamento de amostra, mesmo sendo amostras líquidas. Os procedimentos de tratamento de amostra, de preparo de amostra, pode ser via seca ou via úmida. Via seca, você não utiliza nenhum reagente líquido. Você pode utilizar reagentes gasosos ou reagentes sólidos. No caso dos reagentes gasosos, você pode utilizar ar ou oxigênio. No caso de reagentes sólidos, você pode utilizar um outro sal, um fundente no seu estado sólidos para fazer a decomposição. Eu vou explicar um pouquinho para vocês, inicialmente da via seca. Então, a via seca pode ser feita o procedimento de fusão, o procedimento de decomposição via cinzas. O procedimento de fusão é aplicado para amostras inorgânicas, por exemplo, ligas metálicas, eletrônicos, lixo eletrônico, amostras inorgânicas, não tem nenhuma molécula orgânica, não tem carbono presente lá, capaz de caracterizar ele como uma molécula, como um composto, uma amostra orgânica. Procedimento de decomposição via cinzas são aplicadas para as amostras orgânicas, amostras biológicas, amostras de alimento, amostras ambientais, são amostras orgânicas. Vamos falar um pouquinho sobre a fusão, que são aplicadas para as amostras inorgânicas. Eu tenho aqui o procedimento de fusão. O procedimento de fusão, você faz a digestão, a dissolução num cadinho. Esse cadinho você coloca a massa de amostra e uma massa de fundente sólido. Os dois estão no estado sólido, via seca. Coloca e submete a um aquecimento, fornece energia. Ou numa mufla, que você consegue programar, ou até no bico de Bunsen, numa chapa de aquecimento e deixar ela lá para promover a reação entre amostra e fundente. Deixo por um tempo, de forma que no final eu tenha um resíduo inorgânico, que eu coloco água ou ácido diluído e obtenho no final uma solução límpida. Se eu não obtiver uma solução límpida no final, eu preciso novamente estudar a melhor massa de amostra, a melhor massa de fundente, tempo de aquecimento para obter até uma solução límpida, com todos os seus analitos solúveis aqui. Com relação à fusão, ela é muito dependente do recipiente, do cadinho. Eu tenho que escolher o cadinho para a fusão. E como eu faço essa escolha? Vejam nessa tabela que eu tenho diferentes cadinhos.
esses diferentes cadinhos suportam determinadas temperaturas. Então, se eu tenho um procedimento de fusão que eu vou ter a necessidade de aplicar 1000 graus Celsius, eu tenho que escolher um cadinho que pelo menos aguente essa temperatura ou aguente uma temperatura maior que 1000 graus Celsius. Eu não vou poder escolher um cadinho de vidro, porque ele aguenta até 500 graus Celsius. E eu tenho que aplicar uma temperatura de 1000 graus Celsius. Então, há necessidade de você escolher o cadinho em função da temperatura de fusão que você tem que aplicar. E qual é a temperatura de fusão que eu tenho que aplicar? A temperatura de fusão que eu tenho que aplicar é dependente do fundente que eu vou utilizar. Nessa tabela eu tenho alguns fundentes. O carbonato de sódio está destacado aqui porque ele é um dos fundentes mais utilizados para o procedimento de fusão. Eu falo que ele é mais utilizado porque ele funciona muito bem para diversas amostras inorgânicas. Todos esses aqui funcionam bem, mas esse aqui é o que funciona para uma gama maior de amostras inorgânicas, é por isso que ele é um dos mais aplicados. A escolha do cadinho e da temperatura que eu tenho que aplicar para a fusão é dependente do fundente, porque eu tenho que aplicar pelo menos a temperatura de fusão do fundente no procedimento de fusão. Eu tenho que promover a fusão do fundente para que ele reaja com o analito contido na amostra e promova a decomposição, a dissolução dessa amostra inorgânica. Então, se eu vou utilizar o carbonato de sódio, eu tenho que aplicar pelo menos 851 graus Celsius para promover a fusão desse fundente e, consequentemente, a reação. Eu aplicaria uma temperatura maior para garantir que o seu fundente sofreu a fusão. Eu tenho um exemplo aqui de como funciona um fundente. Eu escolhi o fundente que é mais utilizado, que é o carbonato de sódio, e tenho uma amostra inorgânica. Uma das amostras mais difíceis de decompor, de dissolver, é o óxido de silício. Se eu pegar esse óxido de silício, eu quero determinar silício nessa matriz óxido de silício, para um controle de qualidade. Se eu colocar esse óxido de silício em água, você não vai ter nada, vai ter duas fases, o sólido e a água, o líquido, porque ele não se dissolve em água. Então, requer o tratamento de amostra. Vou fazer o procedimento de fusão, que é o que mais funciona para essas amostras que têm muito óxido de silício. Vou utilizar o carbonato de sódio. Vou aplicar a temperatura de 851 graus Celsius, que é a temperatura de fusão do carbonato de sódio. Aplico essa temperatura, promovo a decomposição do carbonato, indo a CO2 e O2-. O O2- vai reagir com o óxido de silício, formando o silicato. O silicato, quando eu coloco água ou ácido diluído, forma uma solução límpida, sem nenhum resíduo. Ou seja, o silicato é solúvel em água ou em ácido, quando o óxido de silício não é solúvel em água ou em ácido. Por que ocorreu isso? Porque o O2- formado foi capaz de doar elétrons para o óxido de silício. Doando esses elétrons para o óxido de silício, eu tenho a formação de um ânion capaz de ser solubilizado em água ou em ácido. Então, o fundente tem a função de doar elétrons, formando um ânion, ou retirar elétrons,
formando um cátion, e cátion e ânion em água ou em ácido são solúveis. O fundente tem a função de ser um ácido de Lewis ou uma base de Lewis. Nesse caso, nós temos uma base de Lewis, onde essa base de Lewis doa elétrons, formando uma espécie que é solubilizada em água ou em ácido diluído. Então, o fundente vai fazer com que um composto que não é solúvel em água se torne solúvel em água, porque ele foi transformado em cátion ou em ânion, dependendo da função do fundente, ser uma base ou um ácido de Lewis. Com relação ao preparo de amostras por cinzas, que são aplicadas para amostras orgânicas, você não utiliza reagentes sólidos e nem líquidos, você vai utilizar um reagente gasoso, que pode ser o ar ou oxigênio puro. Você coloca também num cadinho uma massa de amostra, introduz oxigênio ou até deixa a temperatura, a pressão ao ambiente, promove o aquecimento, que pode ser por mufla ou por bico de Bunsen ou chapa de aquecimento. Um aquecimento que pode variar de 400 a 1000 graus Celsius. Deixa por um tempo lá essa decomposição. No final, você obtém um resíduo inorgânico. Se você colocar água ou ácido, você tem uma solução. Se restar sólido aqui, você tem que voltar à etapa inicial e estudar melhor massa, melhor tempo e temperatura de decomposição. Como são amostras orgânicas, eu tenho aqui a composição majoritariamente orgânica. Introduzo oxigênio puro, promovo a decomposição dessa matéria orgânica indo a CO2 e água. Libero no final CO2 e água são liberadas, restando no final um resíduo inorgânico que tem o seu analito de interesse, que vai ser solubilizado em água ou em ácido. Problema: eu tenho que aplicar temperaturas elevadas, é um ambiente aberto, então você pode ter perdas por volatilização. Além disso, dependendo do seu analito, se ele for volátil, você não pode aplicar temperaturas elevadas, então você tem que aplicar menores temperaturas, mas se você abaixar a temperatura, você pode ter baixa eficiência de decomposição. O que significa isso? Que você vai ter no final uma solução que não é límpida, pode ter resíduos sólidos. Então, você tem que novamente voltar e melhorar o seu procedimento de cinzas até obter uma solução límpida no final. Vejam aqui, eu tenho uma tabela que retrata muito bem a perda dos elementos voláteis, dependendo da temperatura que se aplica. Por exemplo, eu tenho alguns elementos aqui, diferentes amostras, e diferentes temperaturas de fusão que eu tenho que aplicar por determinados tempos. No sangue de boi, eu quero determinar arsênio. O procedimento de cinzas requer 850 graus por 16 horas. Eu perco nesse procedimento de cinza 35% de arsênio. Dois outros elementos voláteis é o cádmio e o zinco. Em amostras de fígado de rato ou molusco, dependendo da temperatura, eu posso ter perdas significativas desses elementos. Elementos não voláteis, como esses mostrados aqui, cálcio e ferro, que você requer temperaturas elevadas por um tempo bastante longo, você não tem perdas significativas. Mas para elementos voláteis, o procedimento de decomposição por cinza faz com que eu promova a volatilização desses elementos voláteis e eu perca esses elementos, já que o ambiente é aberto.
O procedimento de cinza é aberto, ele não é fechado, então eu vou ter perdas por volatilização. Uma outra consideração bastante importante que não está relacionado com a volatilização é o tempo de decomposição via cinza. 16 horas de tratamento de amostra é bastante elevado. Tem a amostra que requer overnight. Você tem que colocar hoje e retirar no dia seguinte. Então é muito tempo de preparo de amostra. Então, se você quer resultados para amanhã, o procedimento de cinzas pode não ser tão adequado. No entanto, tanto o procedimento de cinzas quanto de fusão são muito aplicados em indústrias de controle de qualidade. Então, eles ainda estão em uso, mesmo tendo algumas desvantagens. Vamos falar agora do procedimento de preparo de amostra via úmida. Via úmida, agora a gente utiliza reagentes líquidos, que são ácidos oxidantes, misturas de ácidos, ácidos com peróxido de hidrogênio, que é um poderoso oxidante para a decomposição. Via úmida é aplicado por qualquer tipo de amostras, inorgânicas ou orgânicas. Não tem a diferença que tem nos procedimentos via seca, quando eu faço fusão ou cinzas. Via úmida eu aplico para diferentes amostras. Os reagentes mais utilizados são ácidos concentrados. Quais ácidos? Esses aqui são os ácidos mais utilizados. Perclórico não é tão utilizado pela dificuldade do manuseio e toxicidade. Ácido fluorídrico é utilizado para amostras muito específicas. Amostras, por exemplo, com alto teor de óxido de silício que a gente viu lá no fusão. Ele solubiliza muito bem o óxido de silício. Outros ácidos, os mais utilizados, eles apresentam características que fazem com que eles sejam utilizados. Quais características? Força do ácido, ponto de ebulição, poder oxidante, poder complexante, a solubilidade dos sais formados no final, a pureza, o grau de pureza que a gente pode comprar desse ácido ou a facilidade de purificação desse ácido e a segurança em manipular esse ácido. O ácido sulfúrico não é tão fácil de manipular, mas ele é utilizado porque seu ponto de ebulição é maior. Então, você tem a possibilidade de aplicar uma temperatura de decomposição maior quando utiliza o ácido sulfúrico, embora ele não seja tão fácil de manusear. Ele tem alta viscosidade, então ele é mais difícil. O ácido clorídrico ele é muito utilizado pelo seu poder complexante. Você tem cloretos no meio, esses cloretos formam complexos capazes de serem solubilizados. Então, se você quer acentuar o poder complexante, você utiliza o HCl. O ácido mais utilizado é o ácido nítrico. O ácido nítrico tem uma série de características que faz com que ele seja utilizado. Por exemplo, seu poder oxidante. Seu poder oxidante faz com que ele consiga oxidar diversas amostras, digerir diversas amostras. Algumas características desse ácido estão mostradas aqui. Eu tenho o ácido nítrico, a estrutura dele. Ele tem alto poder oxidante, que é acentuado ainda se eu aumento muito a temperatura. Se aumentar a temperatura do meio, da decomposição, eu consigo acentuar o poder oxidante. Ele não tem alto ponto de ebulição. 120 graus Celsius, a pressão atmosférica, é o ponto de ebulição. Não é tão alto quando a gente fala de decomposição de amostra. Amostras orgânicas requerem temperaturas maiores de 200 graus Celsius para conseguir digerir gorduras. Então, é necessário a aplicação de uma temperatura maior. Mas o ácido nítrico é mais fácil de manusear, é fácil de purificar. Existem destiladores
que você consegue obter esse ácido purificado. Então, você não precisa comprar esse ácido ultra puro. Além disso, a reação de decomposição no final é mostrada pela presença desses gases marrom, que são os óxidos nitrosos. Quando você tem a formação desses óxidos, gases marrom, você já tem o início da decomposição. E no final você tem um resíduo inorgânico que tem nitratos, e todos os nitratos são solúveis em água ou em ácido diluído. Então, ele é muito apropriado para o procedimento de decomposição por via úmida. Esse é um sistema de purificação de ácidos que a gente consegue obter ácidos 99% de pureza, não requer a compra de ácido ultra puro. É um equipamento muito simples, ele é todo de vidro, tem partes de quartzo, porque o quartzo consegue ter uma pureza muito maior. Como ele funciona? Você coloca aqui o ácido, por exemplo, o ácido nítrico, completa esse recipiente todo de vidro com ácido. Você aquece com essa malha metálica, por condução, é o aquecimento, aquece esse ambiente numa temperatura maior que o ponto de ebulição do seu ácido. Aplica essa temperatura aqui, começa a aquecer todo esse ambiente. As moléculas de ácido que estão na superfície são aquelas que vão sofrer a ebulição. Sofre a ebulição, a vaporização, transformam em gases. Esses gases atingem esse dedo frio, que é mantido frio por um fluxo de água que é constantemente passado aqui. Então, os gases são volatilizados, vaporizados, entram em contato com esse dedo frio, são condensados e são coletados nesse recipiente. Nesse recipiente você tem o ácido ultra puro, 99% de pureza. Você consegue. Então, você consegue com um equipamento extremamente simples obter ácidos ultra puros, embora não seja um equipamento barato, a longo prazo ele paga o preço dele, uma vez que não haverá necessidade de compras de reagentes de ácidos ultra puros. Você pode aplicar inclusive esse sistema para obtenção de água ultra pura. Você pode fazer a purificação de água em vez de usar para ácidos. Mas qualquer outro ácido você também pode utilizar nesse sistema e obter ácidos ultra puros. Esse é o sistema comercial. Todo de quartzo. Aqui a gente introduz o ácido, alimenta. Aqui tem um pouquinho de ácido. Aqui tem o aquecimento. Uma barra metálica, o aquecimento por condução, coloca na tomada, aquece, aqui em cima tem um dedo frio, e aqui é onde coleta o ácido ultra puro. Esse sistema tá para ácido nítrico, que são armazenados nesses frasquinhos. Ele é simples, mas é muito eficiente quando requer a purificação de ácidos. A decomposição via úmida, ela pode ser feita em sistema aberto ou sistema fechado. Em ambos os sistemas, aberto ou fechado, há necessidade de aquecimento. O aquecimento por condução, que é a chapa de aquecimento, ou aquecimento por micro-ondas. Vou falar um pouquinho para vocês a respeito do aquecimento. O aquecimento por condução, uma chapa de aquecimento,
eu coloco a temperatura que eu quero, que chega ao meu sistema. Ocorre o aquecimento do recipiente, que por final aquece a amostra e aquece os reagentes, promovendo assim a decomposição. Esse sistema eu tenho muita perda de energia para o ambiente e ele não é tão efetivo quando comparado ao sistema por micro-ondas, onde eu tenho a incidência das micro-ondas que interage tanto com as moléculas do solvente, bem como com a amostra, fazendo com que o aquecimento seja efetivo na amostra e nos reagentes e eu não tenha tanta perda de calor para o ambiente como eu tenho no aquecimento condutivo. Então, ele atualmente é o mais aplicado para aquecimento dos recipientes para decomposição via úmida. Então, vamos falar dele, o aquecimento por micro-ondas. Por que ele é tão efetivo? Porque ele interage com íons e com moléculas dipolares. O aquecimento por micro-ondas ele ocorre através da interação das micro-ondas com os íons presentes no sistema, através do processo de migração. Eu tenho cátions e ânions que se movimentam a partir da incidência das micro-ondas que geram um campo magnético oscilante. Incide as micro-ondas, geram um campo magnético oscilante, os cátions e os ânions se movimentam e à medida que esse campo magnético oscila, ora os ânions vão para um lado, ora eles vão para o outro lado, de forma que podem promover choque entre esses diferentes íons, promovendo assim o aquecimento por migração iônica. Outro aquecimento é com relação às moléculas, a interação das micro-ondas com as moléculas dipolares. Por exemplo, a água. As micro-ondas interagem com a água, ora elas estão alinhadas, ora desalinhadas. A desordem e a ordem faz com que promova o aquecimento. A rotação das moléculas dipolares faz com que eu tenha o aquecimento gerado pelas moléculas de solvente ou pelos íons presentes no sistema. Então, eu não tenho perdas de calor, já que as micro-ondas interagem com o sistema e não com o meio, não com o recipiente. Então, depois de entendido que o aquecimento melhor é por micro-ondas, logicamente tem alguns sistemas de decomposição via úmida em chapa. Presencialmente, a gente fazia projetos de forma a preparar as amostras, a digerir as amostras em chapa de aquecimento, porque não temos micro-ondas na graduação, tem na pesquisa, mas não tem para a graduação. Então, os projetos eram muito bem resolvidos na chapa de aquecimento, demanda mais tempo, tem mais possibilidades de contaminações, mas a gente conseguia bons resultados. Também fazíamos na graduação sempre sistema aberto e não sistema fechado. O sistema fechado nada mais é do que fechar o recipiente de decomposição. À medida que a gente fecha esse recipiente de decomposição, a gente aumenta a pressão interna. Aumentando a pressão interna, aumenta a possibilidade de aumentar a temperatura dos reagentes que você utiliza. É como funciona uma panela de pressão. Por que ela cozinha muito mais rápido? Porque ela está fechada, ela está pressurizada, fazendo com que a temperatura interna seja muito maior, muito mais elevada, você não perde nada para o ambiente, então as reações são muito mais rápidas, o cozimento é muito mais rápido. Então, os sistemas fechados, você pressuriza esse sistema, fecha o sistema e faz com que a decomposição seja muito mais rápida,
quando comparado com os sistemas abertos. Esses são os sistemas fechados, que são sistemas por micro-ondas. Eu tenho aqui diferentes marcas. Esse aqui mostra detalhadamente o rotor. Esse rotor também está mostrado nesse outro micro-ondas. O que tem nesse rotor? Tem essas bombas de digestão. Essas bombas de digestão contêm os reagentes líquidos e as amostras sólidas. São colocadas no rotor, inseridas dentro do micro-ondas, se aplica um programa de digestão com temperaturas, rampas, patamares de aquecimento e você promove a decomposição de todas as amostras contidas nesse rotor. Aqui eu tenho em detalhes um rotor que é um dos mais importantes, que é o rotor sensor. Eu tenho aqui o controle da pressão e temperatura interna desse vaso sensor. Controlamos a temperatura externa apenas por infravermelho, que fica aqui embaixo do micro-ondas, que à medida que vai rodando, a gente controla a temperatura externa desses outros frascos sem ser o vaso sensor. Só controlamos a temperatura e a pressão interna de um vaso. Isso é um problema. Por quê? Eu tenho um rotor que tem vários vasos. Se eu controlo apenas um, significa que eu não posso colocar outras amostras diferentes da que está contida nesse vaso sensor. Por quê? Porque nesse vaso sensor pode conter uma amostra que vai gerar menos gases, que não vai gerar uma pressão elevada. Pode ser que esse vaso sensor não represente o que acontece com outros vasos, já que são amostras diferentes. Então é preciso que você tenha amostras muito semelhantes ou amostras iguais sendo digeridas nesse tempo. Amostras diferentes pode gerar um controle errado, já que você está vendo apenas um vaso sensor. Aqui tem um sistema de micro-ondas, um forno de micro-ondas, mostrado internamente, onde eu tenho a geração das micro-ondas pelo magnetron, um guia de onda, que nada mais é do que uma superfície espelhada, que faz com que essas micro-ondas migrem até essa cavidade onde tem os vasos sensores. Aqui é um rotor que fica girando, fazendo com que a interação das micro-ondas seja mais homogênea em todos os frascos. Então, ele fica girando, as micro-ondas são distribuídas por essa superfície também espelhadas e atinge o vaso sensor. Você consegue promover o aquecimento com determinadas rampas, deixar numa determinada temperatura, que é durante um patamar, controlando a incidência ou não de micro-ondas. Essa é uma figura do vaso de digestão, ou também chamado de bomba de decomposição. Ele tem aqui um vaso de reação, que tem onde você vai colocar as suas amostras e os reagentes líquidos, os ácidos oxidantes. Ele tem várias válvulas de segurança. Esse vaso interno, onde está interagindo com sua amostra e os reagentes líquidos, ele pode ser de diferentes composições. Essas diferentes composições aguentam até determinadas temperaturas. Externamente, você tem ainda, envolvendo esse vaso de reação, uma bomba de Teflon. É uma camisa bastante grossa, capaz de conter a elevada pressão que é gerada internamente nesse sistema fechado. Além de utilizar essa bomba de Teflon com paredes espessas, você tem várias válvulas de segurança. Essas válvulas de segurança
faz com que você tenha maior segurança. Por quê? Elas sofrem rompimento à medida que a reação vai se tornando mais violenta. Se, por exemplo, você tem uma amostra desconhecida, que você está a primeira vez decompondo no sistema fechado por micro-ondas, pode ser que você não saiba muito bem a composição dessa amostra e a reação seja mais violenta, se gere muito gases aqui dentro, capaz de elevar muito a pressão, fazendo com que rompa essas válvulas de segurança. O rompimento dessas válvulas de segurança faz com que você não tenha explosões desse vaso de Teflon, dessa bomba de Teflon. Caso não tivesse, só tivesse a tampa fechando e essa bomba, poderia esse aumento de pressão interna promover uma explosão bastante forte, que danifica muito o forno de micro-ondas, que pode inclusive causar acidentes em analistas. Então, foi-se estudados a introdução dessas válvulas de segurança a fim de que o sistema de micro-ondas, o forno de micro-ondas, consiga detectar que está se rompendo essas válvulas antes de ter a explosão de uma bomba de Teflon. Então, o vaso de reação, a bomba de Teflon, são os consumíveis mais caros dos sistemas de micro-ondas, porque constantemente devem ser repostos, porque como a gente estuda muito vários procedimentos de decomposição, nós podemos ter reações violentas que não estão previstas. Então, são os consumíveis que são mais repostos num sistema de micro-ondas. Mas não se assustem, porque há todo um estudo inicial a fim de não acontecer nenhuma explosão no sistema de micro-ondas. Antigamente, acredito que não tinha todo um critério de otimização. Atualmente já tem um estudo melhor, não colocamos massas elevadas, começamos com massas muito pequenas, então vai se gerar menos gases, e de forma a gente ter um procedimento de otimização do preparo de amostra muito mais brando, não tão violento. Sistema fechado, então, você tem um sistema pressurizado que permite a aplicação de uma temperatura mais alta que o ponto de ebulição dos ácidos se a gente tivesse a pressão atmosférica. Vejam essa tabela. Eu tenho os ácidos que podem ser usados, inclusive o ácido mais utilizado, que eu acabei destacando em vermelho. No sistema aberto, não pressurizado, não fechado, utilizando o ácido concentrado que a gente compra, que é 70%, 65%, conseguimos aplicar uma temperatura de 190 graus Celsius se o sistema for pressurizado a 7 atm. Se fosse na pressão atmosférica, que é de 1 atm, a temperatura máxima que poderia ser aplicada é 120 graus Celsius, que é o ponto de ebulição desse ácido. Porém, no sistema pressurizado, a gente consegue começar a elevar essa temperatura, aplicar uma temperatura mais elevada. Se a gente pressuriza mais, que é o caso da maioria dos fornos de micro-ondas que a gente tem, conseguimos aplicar até 300 graus Celsius de temperatura para decomposição. Então, no sistema fechado, você consegue ter maiores temperaturas de forma a promover decomposições mais efetivas, já que você permite a decomposição no sistema fechado, de forma a não conter qualquer contaminação do ambiente, ter uma temperatura muito mais elevada com um ácido com poder oxidante também bastante elevado. Consegue ter, assim, uma decomposição muito mais efetiva. Então, eu destaco agora essas vantagens. O sistema de decomposição em sistema fechado,
apresenta como vantagens maior eficiência de decomposição, já que eu aplico maiores temperaturas. Perco muito menos elementos por volatilização, o sistema está fechado. Se ele volatiliza, ele vai encontrar uma tampa capaz de condensar e ele volta ao sistema. Eu não tenho tanta contaminação externa, já que o sistema é fechado. Eu tenho menor consumo de reagente à amostra. Como eu disse para vocês, o sistema é fechado, não podemos gerar uma quantidade elevada de gases. Então, não vamos colocar massa elevada de amostra dentro do vaso de decomposição e nem uma quantidade, volumes elevados dos ácidos oxidantes. Porque senão a gente vai gerar uma quantidade muito elevada de gases que podem não ser suportados pelo sistema de micro-ondas. Então, há necessidade de utilizar menor massa de amostra e menor consumo de reagente. E essa é uma desvantagem. Por que é uma desvantagem? É uma desvantagem porque a baixa massa de amostra pode não ser a necessária para detectar o seu analito. Por exemplo, se seu analito estiver em baixíssimas concentrações e você utilizar baixa massa de amostra, seu equipamento pode não conseguir detectar esse elemento. Então, o sistema fechado pode não ser adequado para uma amostra que tem o analito de interesse em baixa concentração. Sistema aberto, como o próprio nome diz, trabalha a pressão atmosférica. Tenho que trabalhar na temperatura do ponto de ebulição do ácido escolhido para a decomposição. Posso fazer por micro-ondas também. Tem vantagens, porque agora, como o sistema é aberto, não tenho problema de gerar volumes de gases muito elevado. Posso utilizar massas elevadas de amostra, até 10 gramas. Posso colocando, retirando reagentes à medida que eu vou fazendo a decomposição. Logicamente, como eu já disse, eu tenho que trabalhar no ponto de ebulição do ácido escolhido, a pressão atmosférica. Se eu utilizei ácido nítrico, eu só posso aplicar até 120 graus Celsius. Senão, durante o procedimento de decomposição, eu vou perdendo reagente por volatilização, por ebulição. Então, eu não posso fazer com que eu aplique uma temperatura maior e eu perca o reagente que tem que promover a decomposição da amostra. Esse é um desenho de um sistema de decomposição em sistema aberto por micro-ondas. Aqui eu tenho o vaso de reação que contém a amostra e os reagentes líquidos. Aqui eu tenho um condensador, que é um dedo frio. Esse recipiente é de vidro ou pode ser de quartzo. O quartzo é utilizado quando você tem uma amostra com baixíssimas concentrações, porque ele tem menores contaminações quando comparado a um vidro comum. Então, você pode utilizar um vaso de quartzo. Eu tenho aqui o mesmo magnetron, que vai gerar as micro-ondas, o guia de onda, que vai levar até onde tem a amostra e os reagentes. Tenho um sensor de infravermelho que mede a temperatura externa desse vaso de reação. Aqui tem um sistema comercial, vai o vaso de reação de vidro ou de quartzo aqui. Aqui é um sistema de decomposição duplo. Você consegue digerir 2 amostras simultaneamente. Pode ser amostras diferentes, porque o controle é separado. A introdução dos reagentes ocorre através dessas válvulas. Você mergulha o reagente que você quer e ele introduz, ou você já pode colocar no seu vaso de reação. Faz o seu programa de aquecimento aqui, com temperaturas e rampas e patamares necessários. Os gases que são gerados são coletados e lavados num sistema como esse. Gera-se vapores de ácidos, então tem um sistema
de água que lava esses vapores de ácidos. Eu tenho um sistema com base hidróxido de sódio que neutraliza esses vapores gerados. Passa por último de novo por um recipiente com água. E depois de lavado novamente, esses gases são eliminados numa capela. Esse é um sistema aberto, não é tão utilizado como os pressurizados, porque ele tem desvantagens com relação à contaminação, principalmente, ao número de frascos que a gente pode submeter à digestão. Existe um sistema como esse que tem até 6, nunca vi funcionando, mas muitos usuários dizem que o controle de temperatura não é tão efetivo quando a gente tem muitos vasos de reação. Não é muito efetivo porque o magnetron ele é único, então a gente liga o magnetron fazendo com que, se eu não quero que entre nessa janela aqui, ele tem que ser fechada essa janela, mas eu quero que entre nessa janela, ele abra, e fazendo com que aqueça apenas os reagentes e amostras contidas nesse vaso de reação. Então, esse controle não é tão efetivo nesses sistemas, por isso ele não é tão apreciado, principalmente em indústrias de controle de qualidade. As indústrias de controle de qualidade ainda preferem os sistemas de micro-ondas fechado, embora tenha essa limitação de massa de amostras e detectabilidade dos equipamentos. Por fim, temos também a possibilidade de fazer análise direta de sólidos. Como eu disse para vocês, as amostras sólidas para as técnicas espectrométricas que a gente vai falar aqui na AUC, tem que ser tratadas, tem que ser transformadas em solução para serem analisadas. No entanto, há equipamentos espectrométricos também que permitem a introdução de amostras sólidas. Pode ser via suspensão, fazer uma suspensão dessas amostras, mas tem que se estudar o líquido para suspender essas partículas. Assim como pode ser a introdução direta da massa de amostra direto no equipamento, fazendo a determinação do seu analito. Como eu disse para vocês, parece um atrativo, já que a gente perde-se mais tempo nas etapas de tratamento de amostra. No entanto, há necessidade de se estudar a melhor moagem, já que você está introduzindo esse sólido diretamente no equipamento, então você tem que garantir a homogeneidade dessa amostra. Além disso, você está introduzindo a amostra com todos os concomitantes, o que não tem quando você faz a decomposição, porque a decomposição é destruição da matriz. Você elimina a matriz de forma a ter os seus analitos solúveis lá, sais solúveis. O que não tem quando você faz a introdução direta de sólidos. Quando você faz a introdução direta de sólido, tem todos os concomitantes que podem gerar todas as interferências possíveis. Então, você vai ter que, na hora da determinação, na hora de colocar no equipamento, estudar muito bem os parâmetros instrumentais a fim de garantir um resultado confiável ao final dessa introdução direta de sólidos. Parece atrativo, mas tem uma série de dificuldades que tem que ser enfrentadas quando faz análise direta de sólidos. No preparo de amostra, tem uma série de erros que o analista pode cometer. Esses erros podem gerar resultados imprecisos e inexatos, então há necessidade de tomar um cuidado com relação ao preparo de amostras. Tenho aqui destacado os maiores erros no preparo de amostra: contaminação, perda de elementos e decomposição incompleta de amostras.
Vou falar um pouquinho da contaminação das amostras, que nada mais é do que você submeter a sua amostra ao preparo de amostra e contaminar a sua amostra com seu analito de interesse. O que pode acontecer? Pelo ar, pelos reagentes que estão sendo utilizados, que podem não estar puros, e até pela vidraria que você utiliza. No caso de você utilizar reagentes impuros, eu não posso comprar reagentes ultrapuros, você vai ter que submeter a um sistema de purificação. Se você determinar elementos em baixas concentrações, não tem como fugir da utilização de ácidos ultrapuros para o tratamento de amostra. No caso de contaminação por materiais, por vidrarias, por vaso de reação, é preciso fazer uma limpeza desses recipientes. Normalmente faz-se uma limpeza com ácido nítrico 10%. Você deixa lá a sua vidraria 24 horas para decomposição. Depois você lava com água desionizada, que é a água miliquê, e pode ser utilizada. Vidrarias, plásticos podem ser utilizados dessa forma, nunca recipientes metálicos, que reagem com o ácido nítrico. Precisa-se tomar esses cuidados quando você quer realizar uma análise de traços. Com relação a contaminações, uma forma da gente avaliar possíveis contaminações e minimizar o efeito dessas contaminações é a utilização de um branco analítico. Sempre que eu fizer um procedimento de preparo de amostra, sempre que eu fizer uma análise de uma amostra, eu tenho que produzir um branco desta análise. Esse branco nada mais é do que todos os reagentes que você utilizou, não coloca a amostra, você faz esses reagentes passarem por todos os processos que passaram a decomposição da sua amostra. Se a amostra foi digerida em sistema fechado por micro-ondas, utilizando aquela bomba, você vai pegar os reagentes, colocar para digestão e submeter da mesma forma que foi digerida a amostra. Se a amostra passou por um sistema de filtração, esse branco tem que passar para o sistema de filtração também. Por quê? Você quer ver toda a contaminação durante o preparo de amostra. Contaminação dos reagentes, contaminação de todas as vidrarias, contaminação de manipulação, contaminação até do instrumento. Então, ele tem que passar por tudo que passou a sua amostra. Então, o branco, ele consegue, quando você analisa, você consegue evitar e minimizar as fontes de contaminação, seja por qualidade de ar do ambiente, os reagentes e os materiais utilizados para a decomposição. Então, você consegue excluir essa contaminação analisando um branco, porque ele vai ser analisado pela técnica instrumental, pela espectrometria, pela técnica escolhida, e o valor dele vai ser descontado das medidas da amostra. Você consegue, dessa forma, minimizar esses tipos de contaminações, essas fontes primárias de contaminações. Aqui eu tenho as contaminações do ambiente, com alguns analitos. Se esses analitos forem os seus analitos de interesse, você vai introduzir muitos deles pelo seu ambiente: poeira, fumaça de cigarro, cosméticos, suor, pele, cabelo. Ao tocar um recipiente, você já pode introduzir contaminação. Um dos contaminantes, um dos analitos que é muito facilmente contaminado é o zinco. Você respirar no detector, você já tem uma alta contaminação de zinco. Então, precisa se tomar muito cuidado com as contaminações do ambiente quando você faz a determinação de alguns elementos que são facilmente contamináveis.
Muitas vezes há necessidade da utilização de uma sala limpa, que é um sistema muito controlado, a entrada e a saída de gases são muito bem controlados, com capelas e filtros de porosidades específicas. É uma sala que não tem janelas, que não tem muito contato com o ambiente externo. O analista também tem que entrar com uma roupa apropriada, tem que passar por um fluxo de gases para remoção de possíveis sujeiras que estejam contidas na sua roupa, vestir uma roupa específica para se entrar numa sala como essa, numa sala limpa. Quando requer a utilização de uma sala limpa? Quando você está determinando baixíssimas concentrações de um analito. Quando você tem um equipamento que tem uma alta sensibilidade, uma alta detectabilidade, então você requer que o tratamento da amostra não tenha nenhuma contaminação. Então há necessidade desse controle dessa sala limpa nesse caso. Para a pesquisa, eu acho acadêmica, eu não acho que não tem ninguém que tenha uma sala limpa, embora tenha alguns equipamentos que requerem essa sala, eu acho que o controle com esses filtros de ar não são feitos mesmo para esses equipamentos. Perda dos elementos pode ser por volatilização ou adsorção. Volatilização ocorre principalmente em sistema aberto, via seca ou até via úmida, você utiliza micro-ondas em sistema aberto, aplica uma temperatura muito elevada, seu analito é volátil, você perde o analito. Por adsorção, dependendo do seu recipiente, o seu analito pode interagir com o seu recipiente e ficar na superfície do recipiente. Vidro é muito comum, porque na superfície do vidro tem os óxidos de silício, que interagem fortemente com vários elementos, com vários cátions, que podem promover a sua adsorção na superfície. Como está mostrado aqui, principalmente para alimento em baixas concentrações, você pode remover os analitos, eles podem serem lixiviados da sua solução digerida e ir para o recipiente. A escolha de vidro, como eu disse para vocês, você pode promover a adsorção de cátions nessa superfície do vidro. Muitas vezes utiliza polímeros ou quartzo, que evita muito essa adsorção. E você pode perder os elementos de interesse, os analitos de interesse. Por fim, a decomposição incompleta das amostras. Se você lembra que eu disse para vocês que na fusão, no final, não pode ter nenhum resíduo sólido, quando você colocar água e ácido, ou nas cinzas também não pode ter, é uma decomposição incompleta. Se você fizer uma decomposição incompleta, você pode ter um ambiente com alto teor de carbono. Esse alto teor de carbono pode gerar interferências nas medidas e você pode ter no final um resultado inexato. Você pode ter interferências de matriz elevadas, de forma a não ter o resultado que deveria ter sido obtido na sua análise. Você pode ter interferências positivas e interferências negativas e gerar resultados inexatos e imprecisos. Tendo dessa forma ações que podem ser tomadas erroneamente, onde você gerou um resultado, um falso positivo, dizendo que um homem está grávido, quando, na verdade, uma mulher que nitidamente está grávida teve seu resultado negativo em função de um erro no preparo de amostra. É isso, essa foi a primeira aula.
abordando análise instrumental, sequência analítica, preparo de amostra para as técnicas espectrométricas. Eu utilizei esses 2 livros, não tem na biblioteca, eu tenho alguns exemplares comigo, posso fornecer para quem tiver mais interesse no assunto. Ele é muito, muito profundo, tem muitos detalhes, tem muitos procedimentos de preparo de amostra, muito mais detalhado. A gente aprofunda muito mais numa disciplina de pós-graduação. Aqui ele está mais superficial. Tem também capítulos no Skugg e no Harris a respeito de preparo de amostra, que eu vou indicar para vocês como bibliografia também. Utilizei também alguns exemplos de artigos científicos, algumas figuras podem ser obtidas nesse site, consultem ele para verem também alguns vídeos a respeito de preparo de amostra. É isso, obrigada.